Graças a Deus. Nós temos falado sobre Melquisedeque. Você já deve ter lido que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão para abençoá-lo. Só que Abraão já tinha sido abençoado pelo próprio Deus. Por que ele estava recebendo novamente a bênção de Melquisedeque? E por que Melquisedeque saiu ao encontro dele para abençoá-lo? Porque Melquisedeque era o sacerdote. Ele era o sacerdote de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, portanto, ele era alguém com autoridade sacerdotal para passar essa autoridade para Abraão, para que Abraão, que viria a ser o pai da grande nação, viesse ser, na realidade, o pai de uma nação de sacerdotes. Essa é a função da escolha de Abraão para erguer uma nação. Por essa razão, Deus chamou Abraão, para que ele fosse pai de numerosas nações. Mas não numerosas nações qualquer, mas numerosas nações de sacerdotes. Veja que o apóstolo Pedro fala, lá em 1 Pedro 2:9, que o Senhor Jesus nos chamou, nos escolheu. Sim, ele formou uma nação separada deste mundo, uma nação santa. E, sobretudo, uma nação sacerdotal, uma nação sacerdote real. Veja que o objetivo de Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, não é apenas fazer de você, de mim, fazer de nós, seus servos, seus filhos. Ele quer mais. Ele quer que nós sejamos seus sacerdotes, para que nós possamos entrar na sua presença. Porque só o sacerdote tem acesso ao trono da graça. Você sabia disso? Você sabia disso? O Senhor Jesus era o sumo sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Mas ele, para ser sumo sacerdote, precisa de sacerdotes. E não haveria sacerdote se não houvesse primeiro o sumo sacerdote. Então Jesus é o precursor, ele é o sumo sacerdote que intercede a Deus pelos seus servos, pelos seus filhos, pelos seus sacerdotes. Então, por conta disso, nós temos acesso à presença de Deus. Quando Jesus fala lá, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, eu sou o sumo sacerdote e aquele que vier, que quiser entrar na presença do meu Pai, tem que entrar através de mim, tem que ser sacerdote também. Então, quando se fala em cristianismo, nós estamos entendendo, nós temos que entender, melhor dizendo, que o cristianismo é um reino de sacerdotes. O cristianismo é um reino de sacerdotes, eu repito. Só o sacerdote tem unção, só o sacerdote tem preparo para entrar no Santo dos Santos, isto é, para entrar diante do Todo-Poderoso. Então, o sacerdote carrega consigo a autoridade do sumo sacerdote. E através do sumo sacerdote, o sacerdote que é o seguidor do Senhor Jesus, verdadeiramente falando, tem autoridade para entrar diante do Deus Pai. Porque Deus, amiga e amigo ouvinte,
é santo, é santíssimo. Porque ele é santo, para entrarmos na presença dele, nós temos que ser santificados. Nós temos que ser santos, quer dizer, separados. O sacerdote é uma pessoa separada para Deus, para o Todo-Poderoso, para o Deus Altíssimo, para o soberano de Abraão, de Isaque e de Israel. Então, o sacerdote tem autoridade. Ele carrega consigo a autoridade do sumo sacerdote, que é Jesus. E olha, Pedro fala sobre isso. Aliás, primeiro, Arão determinou a bênção como sumo sacerdote para os filhos de Israel, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, essa é uma bênção que só o sumo sacerdote teria condições de passar para os filhos de Israel. Por quê? Porque ele reunia autoridade, unção para fazer isso. E uma vez abençoados, uma vez os filhos de Israel abençoados, eles tinham obrigação de carregar consigo o sacerdócio também. Todos seriam sacerdotes. Então, quando Deus separou a tribo de Levi para ser a tribo de sacerdotes, aquela tribo de Levi representava, naquela altura, a tribo cristã, a tribo dos sacerdotes, a tribo dos seguidores do Senhor Jesus, a tribo dos que têm condições, unção, autoridade, estão preparados para entrar no Santo dos Santos e oferecer o quê? Oferecer suas orações, seus louvores, suas ofertas, enfim. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando você sobe no altar para fazer o sacrifício, Deus está vendo o que você tem dentro de si. Quando você coloca a sua oferta diz para Deus, fala para Deus o que você é. Se você é uma sacerdotisa ou sacerdote sincero ou não. A sua oferta é que vai dizer quem é você. A sua oferta é que vai denunciar se você é hipócrita, mentiroso, ou se a sua oferta vai confirmar que você é uma pessoa sincera, da verdade, que você está ali de forma pura. Você está colocando toda a sua vida ali no altar. Então, quando a oferta é colocada no altar pela pessoa, se ela ofereceu a oferta justa, perfeita, então, claro, ela é a sacerdotisa ou sacerdote do Altíssimo. Ela teve autoridade, ela teve condições, ela teve unção para chegar diante do trono do Altíssimo e apresentar suas ofertas, porque essa é a função do sacerdote. A função do sacerdote é entrar na presença de Deus e oferecer sacrifícios de louvores, né? Colocar os seus dízimos, devolver os seus dízimos, colocar suas ofertas voluntárias. O sacerdote, ele tem essa função de subir no altar para oferecer a Deus sacrifícios de louvor, de adoração. Agora, se o sacerdote sobe no altar com oferta falsa, então ele é falso. A oferta falsa vai dizer, olha, ele é falso. O ofertante que me ofereceu a ti, ó Todo-Poderoso, é falso. Foi o caso de Caim. Quando Caim levou as suas ofertas de sacrifícios para Deus, a oferta de sacrifício de Caim não era a melhor. Então, a própria oferta de Caim disse, olha, ele não é correto, ele não é fiel, ele não é leal, ele não é honesto, ele não é verdadeiro. Então, Deus o que fez? Não, então eu não aceito essa oferta.
Deus rejeitou a oferta de Caim porque a própria oferta denunciou Caim, falando que ele era invejoso, que ele era incorreto, que ele não tinha boas intenções. Então, Deus falou, então eu não aceito essa oferta. Mas Abel, o irmão dele, ofereceu da gordura dos animais, das primícias dos animais. O melhor ele ofereceu para Deus. Então, aquelas primícias que Abel ofereceu a Deus, falaram, olha, este meu ofertante, esse ofertante, me ofereceu oferta justa. Então, essa oferta deu testemunho de Abel diante de Deus e disse, olha, ele é fiel, ele é leal, ele é sincero. Então, Deus aceitou a oferta de Abel, recebeu a oferta de Abel, e essa oferta de Abel, por causa dessa oferta sincera, fiel, honesta, verdadeira, então Abel foi justificado, quer dizer, ele foi considerado merecedor. Se ele tinha pecados, então os seus pecados foram cancelados por causa daquela oferta verdadeira apresentada a Deus. Porque você sabe que é pela fé que nós somos perdoados. É pela fé que nós somos justificados. É pela fé que nós somos merecedores da atenção de Deus. Porque a nossa fé, que é vista através das atitudes, das nossas ofertas diárias, é que dão testemunho de nós ou nos denunciam. Então, a princípio, todas as pessoas que creem no Senhor Jesus são sacerdotes. São sacerdotes. Agora, a gente vê como sacerdote, a gente vê uma pessoa cristã, uma pessoa que crê no Senhor Jesus como sacerdote. Só que, na hora do vamos ver, na hora que ela sobe no altar e faz as suas ofertas, na hora que ela faz negócio com outras pessoas e é enganadora, é mentirosa, é uma pessoa que procura tirar vantagem da fraqueza alheia. Então, essa pessoa, na igreja faz aquela oferta, mas fora da igreja, ela tem um procedimento, um comportamento contrário à função dela, que é sacerdote. Ela é sacerdote, quando a pessoa é sacerdote, ela é sacerdote em casa, no trabalho, na igreja, na rua, qualquer lugar. E se ela é injusta, então ela não é sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote do Deus Altíssimo é uma pessoa justa, correta, íntegra, tem boa índole, é uma pessoa que tem bom coração, bons olhos, pensa o melhor dos outros, porque ela é o sacerdote, ela é uma pessoa ungida, consagrada pelo Deus Altíssimo. Então o comportamento dela é exemplar nesse mundo. E quando ela morrer, ela vai direto para o Altíssimo. Por quê? Porque ela foi justa e justificada aqui na terra pela sua fé, pelo seu testemunho, pelo seu comportamento. Essas pessoas, minha amiga e meu amigo ouvinte, é que são verdadeiramente sacerdotes e têm acesso, têm liberdade de entrar na presença de Deus e têm o privilégio de carregar consigo a autoridade. A autoridade de quem? A autoridade do seu sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. Meu nome é Marciana, tenho 35 anos,
Antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída, porque eu trabalhava, mas o que eu ganhava não dava para nada. A gente não tinha o que comer, porque a gente almoçava e não sabia o que ia jantar. E mesmo eu trabalhando, eu ganhava tão pouco que eu não conseguia pagar o aluguel. Era uma miséria total na minha vida. Até que eu recebi um convite para ir na Igreja Universal. E assim, eu fui e quando eu cheguei lá, eu ouvi que a minha vida ela podia mudar. E daí em diante eu comecei a ir a fazer as correntes na igreja. Em uma dessas reuniões, eu ouvi falar que eu precisava ser dizimista fiel, que eu tinha que devolver o meu dízimo, para que a minha vida pudesse mudar. E com essa obediência de devolver o dízimo, eu fui batizada com o Espírito Santo e me tornei uma outra pessoa, porque antes eu não dormia, antes eu era uma pessoa preocupada, uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, uma pessoa depressiva. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente e foi esse Espírito que me impulsionou a querer vencer, mesmo tendo pouco estudo. Hoje eu moro bem, hoje eu moro numa casa grande, hoje eu moro numa casa confortável, hoje eu tenho vários imóveis alugados, hoje eu como o que eu quero, não o que o dinheiro dava para comprar, porque outra hora a gente comprava o que dava, hoje não, hoje a gente come o que a gente quer, hoje a gente viaja, eu vou em alguns lugares que eu fico imaginando, mas sou eu mesmo que estou nesse lugar, porque outra hora nem sonho a gente imaginava aquilo. Hoje eu ando de carro novo, carro bom, hoje a minha vida é diferente em todos os sentidos, sou bem casada, tenho um marido, um homem de Deus, eu sou muito grata, eu sou muito agradecida, mas o Espírito Santo é tudo na minha vida. E tudo isso aconteceu depois que eu investi no sagrado e recebi o Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Anderson, eu tenho 36 anos e eu fui um enfermo na fé. Eu cheguei à Universal com problemas no casamento, com problemas de dívidas e totalmente desesperado. Cheguei muito abatido, cheguei cabisbaixo demais, sem nenhuma direção. Tive problema com a minha esposa, um problema de saúde muito grave. E isso fez com que nos afastássemos cada vez mais, participando das correntes, participando das reuniões, né? Eu tomei consciência, né, de como eu deveria agir para resolver os meus problemas. Passei a ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, e as coisas começaram a mudar. Passei a ser fiel no meu dízimo, nos votos, nas ofertas. Então o meu casamento melhorou, a minha vida financeira começou a melhorar, né? A minha esposa foi curada da doença que tinha, né? Eu também tinha vários problemas que eu consegui resolver, né? Mas ao longo do tempo eu fui ficando doente na fé, né? Apesar de ter recebido toda aquela orientação, eu passei a relaxar na fé. Fui tendo um certo conforto, aparentemente as coisas se resolviam naturalmente e eu passei a contar com a força do meu braço. E a minha situação foi muito pior do que quando eu cheguei. Foi aí que, de fato, eu acabei naufragando completamente na fé. Deixei de ler a Bíblia, deixei de jejuar, deixei de orar. Foi aí que eu passei a não ser mais dizimista, né? E aí eu fui me afastando de vez. Então, tudo aquilo que eu fazia, que fez com que eu
eu crescesse na fé com Deus, eu passei a fazer completamente o oposto ao longo do tempo e as coisas foram regredindo automaticamente. Quando eu vi, eu já estava no mundo, fazendo tudo aquilo que eu fazia anteriormente e até muito pior. Isso me trouxe várias consequências. Os problemas no casamento, eles pioraram, né? Os problemas financeiros pioraram, porque aí eu passei realmente a trair a minha esposa, eu passei a chegar tarde em casa, eu nunca fui de beber, passei a beber, né? Então, o meu vício maior foi o alcoolismo, né? Então, eu bebia constantemente e misturava isso com remédio, né? Foi até quando eu cheguei no fundo do meu poço, onde eu procurei cocaína para usar e não encontrei. Quando eu me vi naquela situação, procurando para usar e não encontrei, eu lembrei dos momentos que eu tive com Deus. E o que eu fiz? Voltei para o pronto-socorro da fé. Então, eu dei aquele passo em direção a Deus e pedi para Ele que Ele me mudasse, que Ele me transformasse. Eu já deixei de ter os hábitos que eu tinha anteriormente, comecei a participar das reuniões, logo em si eu tomei uma decisão de me batizar nas águas, foi aí que a coisa começou a mudar. Num curto espaço de tempo, passei a ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, nas minhas correntes. Deixei de ser influenciado pelo mundo a ser influenciado por Deus. E esse tratamento espiritual ele foi importante, porque aí eu consegui rever os meus objetivos, consegui voltar a conquistar. O meu casamento foi abençoado. Sou diretor de negócios de uma empresa, né? Me sinto amplamente realizado. Não preciso mais do álcool para ser feliz, não preciso mais misturar o álcool com remédio para poder ter uma sensação de prazer, pelo contrário, né? A minha vida passou a ter luz, eu passei a brilhar. E essa vida com Deus gerou essa certeza da salvação, a certeza de que quando eu partir ou Ele voltar, eu estarei com Ele, coisa que eu não tinha lá no início. E hoje eu posso dizer com alegria que eu fui curado da fé. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, você tem ouvido através da rádio, também tem visto através da televisão, os testemunhos magníficos do poder de Deus. Isso tem acontecido na vida daquelas pessoas que têm sido sinceras. Às vezes a pessoa é pecadora, mas é sincera. Às vezes a pessoa é temperamental, mas é sincera. Às vezes a pessoa é geniosa, mas é sincera. Às vezes a pessoa está no crime, mas é sincera. Então, Deus dá sempre chance para as pessoas sinceras. O que Ele não aprova, que Ele odeia, é o engano, a mentira. O que Ele odeia é a pessoa enganar os outros e procurar enganá-lo também. Isso Ele abomina esse tipo de coisa. Então, às vezes a pessoa diz assim, poxa, será que Deus me ouve? Será que Deus ouve a minha oração? Se a pessoa é sincera, Deus ouve a oração dela, independentemente dos seus pecados. Agora, se a pessoa é religiosa, não é tão pecadora como um criminoso, mas ela é fingida, hipócrita, Deus não ouve a oração dela. Então, nós verificamos que esses testemunhos testificam que o Senhor Jesus é honrado por aqueles que têm sido sinceros. E se você é uma pessoa sincera e deseja a nossa ajuda, nós estamos prontos para lhe ajudar. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Você quer receber o Espírito de Deus? Então, neste domingo, 6 horas da manhã, se você quer ter um encontro com Deus, se você quer ter uma experiência com Deus, se você quer uma bênção, o Bispo Clodomir, nós estamos orando aqui às 9h30 da manhã no Templo de Salomão, para que as pessoas venham receber a plenitude da graça de Deus. E às 18 horas nós temos uma reunião toda especial para quem gosta de estudar, para quem gosta de saber mais a respeito das profecias bíblicas. Nós temos um estudo do Apocalipse às 6 horas da tarde, apenas para aqueles que realmente têm interesse em saber, investir no seu lado espiritual. Tá bom?
O nosso endereço, você já sabe, é a Avenida Celso Garcia, número 605, 5 minutos da Marginal Tietê. Você é o nosso convidado. Até lá.